Vamos lá, esse negócio de militar na política é a última moda nessa primavera. Um general também foi indicado para comandar a segurança pública em São Paulo. Nosso colega Marcelo Matos traz os detalhes para a gente. Olá, Dória coloca general na segurança pública de São Paulo. O governador eleito anunciou João Camilo Paes de Campos e manteve o tom linha dura para a pasta, com a promessa de que se o bandido reagir, vai deitado para o cemitério. Primeiro, agir na inteligência da polícia, que é a forma de evitar o crime. Depois, na pronta resposta, que é imobilizar o criminoso e agir da forma correta para esta imobilização. Se o criminoso reagir, a reação será para imobilização. E daí sim, a última etapa, se o bandido ainda assim reagir, armado com arma de fogo, a orientação é que ele vá deitado para o cemitério. O futuro secretário da Segurança Pública de São Paulo, João Camilo Paes de Campos, foi professor da Academia de Guerra e também chefiou o Comando Militar do Sudeste. E concorda que uma pessoa com um fuzil na mão é uma ameaça passível de ser abatido. Uma gestão serena. Eu já disse aqui, serena e segura. Eu tenho a convicção, está aqui o Coronel Camilo, que foi comandante-geral da PM, que não se mata por matar. Percebeu? Ou seja, a letalidade... Então, mas isso aí tem que ser tratado caso a caso. João Dória também retirou 2 nomes da Prefeitura de São Paulo para o seu secretariado. Marcos Penido irá assumir a pasta de Energia, Saneamento, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, numa fusão de 3 secretarias. E Júlio Serson irá ocupar a Secretaria Especial de Relações Internacionais e presidente da Invest São Paulo. Dória também anunciou seu chefe de gabinete, Wilson Pedroso. Tucano segue para Brasília nesta quarta-feira, na reunião com os demais governadores eleitos. E na próxima semana, Dória vai viajar com a família e retomará o anúncio da sua equipe apenas no dia 26 de novembro. Vamos lá, o Caio, é uma declaração, você vê, é uma declaração alinhada, eu falei ali no início, né, que ela corrobora já o que o futuro governo do estado, né, o presidente Bolsonaro também defende. Ela está alinhada com o governador eleito no Rio de Janeiro também, o Witzel, né, que fez até aquela declaração. Essas são declarações fortes. E quem está ali no front, né, quem está ali, a polícia que está ali, já vive esse ambiente. Tem essa questão que o Dória coloca, né, ele fala, tem as etapas, né, do treinamento que vai, se chegar nesse ponto extremo, aí sim, né, são falas que servem já para delimitar uma posição dos novos governos que assumem no Brasil. E é o que a população espera mesmo, que haja um movimento efetivo no sentido de melhorar, de alguma maneira, a segurança, não só dos estados, mas do país como um todo. Qual é a tua avaliação sobre isso, já que é uma frase que é uma frase dura, é uma frase que deixa de cabelo em pé. Se você for falar em direitos humanos, tem toda essa questão do embate político que isso gera. Qual que é a tua avaliação a respeito? Assim, a gente vive num país, num estado, enfim, numa sociedade em que as pessoas já estão reféns do crime organizado faz muito tempo, né? Então é um alento saber que a partir de agora as coisas estão caminhando, pelo menos em São Paulo, âmbito nacional também, para que as forças policiais também não fiquem reféns da criminalidade, né? Então, para que a ação delas não seja punida. Tem vários vídeos virais aí pela internet de especialistas em direitos humanos recomendando, inclusive, olha o absurdo disso, ouvinte da PAN, que o policial só reaja depois de alvejado. Isso é um absurdo. E a frase dele, né, especialmente não a frase da manchete, né, porque essa é aquela notícia clássica em que a manchete é sensacionalista e quando você vai ver, o comentário é técnico, carregando um pouco nas tintas ao final. A reação
a reação do bandido, a força policial, né, ao Estado, ela gera automaticamente não só o direito de legítima defesa, como também a excludente de licitude pelo devido cumprimento do dever legal. Então, assim, não é nada antijurídico. O policial, ele está no direito dele. O que houve ultimamente foi uma grande inversão de valores de coibir o policial de neutralizar ameaças à sociedade e a ele próprio, né? O pessoal fala muito que esse é a repercussão do Bolsodória, né? Falando sobre a nomeação de um quadro militar para segurança pública e tal. Eu acho uma certa ingenuidade achar que isso é um mero mimetismo do Dória, até porque esse quadro foi o responsável pela elaboração do programa de segurança da campanha do Geraldo Alckmin, então tem bastante trânsito lá no PSDB, e o Dória está muito sintonizado com a população, no sentido de que 40% das pessoas confiam muito nas Forças Armadas. Só para a gente ter uma ideia, assim, traçar um paralelo, isso é 8 vezes mais confiança do que no Congresso Nacional. Se não me engano, no Congresso Nacional só 3, 4 ou 5% das pessoas confiam nele enquanto instituição. Então, assim, os militares, eles foram apartados da vida pública por muito tempo, meio como se fosse uma grande ressaca do período do regime militar. E assim, é aquele negócio, né? O movimento é pendular. O sino estava badalando para um lado, agora ele vai um pouquinho para o outro, e sobre os direitos humanos, é uma pena. É uma pena que eles se coloquem que os ativistas da causa se coloquem sempre tão a favor e somente a favor dos bandidos, porque direitos humanos, liberdades, direitos e garantias fundamentais, as liberdades individuais, isso não é uma causa que tem que ser partidarizada, isso é uma causa da humanidade, da sociedade como um todo, né? E aí fica com aquelas ironias de bandido bom é bandido morto. Bom, primeiro que bandido não é bom, né, por definição, mas se fosse, seria bandido bom é bandido morto, de medo do Código Penal, que é o que tem que acontecer, né? Agora, o Caio, essa é um assunto que, obviamente, na linha final ali da segurança pública, ele serve como uma propaganda também para os governos que vão assumir. Isso é uma coisa que, combatida ali, simplesmente não resolve o problema da criminalidade. Se você tem uma ação mais austera, severa, por parte da reação da polícia frente aos grupos criminosos, isoladamente, isso não resolve, né? O que resolve é a estrutura dos presídios, a gente já discutiu um pouco aqui, é a oportunidade de recuperar e ressocializar aquela pessoa, é as oportunidades que vêm em decorrência de um investimento na base da sociedade, de educação, e minando cada vez mais a possibilidade de pessoas em situações vulneráveis enveredarem para uma vida hipoteticamente mais fácil, do dinheiro fácil, da criminalidade. E nunca vai ser... contemplam policiais e famílias de policiais também, né? E nunca será resolvido enquanto a gente tiver gente falando de dentro do presídio, transformando aquilo em escritório, falando com celulares, recebendo ali e administrando o crime para fora dos presídios. Por isso que é tão importante levar o Lula para um presídio comum, porque o exemplo vem de cima, né? Mas aí eu sei, mas aí você está puxando um tema, não embate político, que não sei se cabe aqui agora. A gente tá falando o país, Edgar, é o país que a gente vive. A gente fala de um mecanismo de segurança mesmo que possa ser efetivado, não só com a guerra no fronte, de bandido contra, e de polícia contra o bandido, que deve haver enquanto houver ainda agressividade por parte da criminalidade. Mas é um problema que carrega muito antes decisões cruciais para que a gente diminua a intensidade de pessoas que enveredam para o crime e condição dos presídios de recuperar a gente e não formar cada vez mais criminosos, né? E já que a gente está falando de política, posso entrar com um assunto pertinente que eu combinei aqui com o diretor em cima da hora? Fala, Fefito. Desde ontem a gente está falando de Bolsonaro e dos ministérios dele, então tem uma pessoa que foi sugerida para o ministério dele, o Ministério do Meio Ambiente, que é a Maite Proença, que desde ontem está causando muita polêmica nas redes sociais com um videozinho que tá rolando. Isso não tava no roteiro, é uma surpresa. Mas vamos ver esse vídeo, qual é. Bolsonaro não ganhou porque as pessoas querem a volta da tortura, as mulheres ganhando menos, os homossexuais encarcerados. Ele ganhou porque ele foi autêntico. Ele inaugurou uma forma nova de fazer. Nunca nesse país se fez campanha com a verdade. Depois de tanta corrupção e roubalheira, as pessoas queriam a verdade. O homem comum, ele quer segurança, emprego e comida na mesa. Ele abriu mão dos direitos humanos para ter isso. Eu não vou atirar pedras. É o que temos.
O povo quis assim. Então, gente, vamos torcer. Nós temos instituições fortes, vamos acreditar nisso, vamos acreditar no Brasil, vamos torcer pelo Brasil. Então, agora que a gente tem essa situação, ela não vai mudar. Elegemos isso, é isso que nós temos nos próximos 4 anos. Então, vamos deixar que a direita cuide da economia e encha os cofres públicos, porque eles foram esvaziados. Vamos torcer, gente, pelo amor de Deus. Esse vídeo ontem fez a Maitê Proença ganhar o apelido de Barbie fascista em alusão àquele Instagram da Barbie que faz umas piadas com as pessoas de esquerda. Causou um monte de polêmica. Mas tem um ponto aí nela, que ela coloca que, otimista, que eu acho é o que interessante. temos, né? Me lembro muito dos governos E ela foi muito elogiada também, né? Por outro muito lado, elogiada, sim. Mas eu lembro muito dos governos do Lula, principalmente, a frase, que eles querem, quanto pior, melhor. Teve muito, enquanto a esquerda teve no poder, essa questão, né? E agora, tá todo mundo à espreita. Sim. Né? E muitas falas e vozes ativas dentro desse espectro ideológico de esquerda vem colocando-se muito contrariamente já, mesmo que discorde lá em termos programáticos, a figura do Bolsonaro, que ainda... Por mais que ele tenha revelado o que ele é através das falas, o governo na prática ainda não começou. E o que ela fala é exatamente, peraí, vamos esperar ver o que acontece, para daí a gente tacar pedra se for ter que tacar pedra. Eu concordo. Ou elogiar no que tiver que ser elogiado. Eu concordo nesse sentido de que a gente tem que ver o que vai ser esse governo, mas a gente também não pode lembrar que na última eleição, no dia seguinte, já tinha gente na Paulista enchendo boneco inflável e coisa do tipo. Então nem todo mundo foi otimista o tempo todo. A gente também não pode esperar que o Brasil haja como agiu antes. Mas assim, quanto a Maitê, eu só tenho 2 coisinhas pra falar sobre esse vídeo. Ela foi de fato muito elogiada, também foi muito atacada. O Felipe Neto, que é um grande influenciador digital, disse que é engraçado que ela disse que as pessoas abrem mão dos direitos humanos em troca de comida, mas não abrem mão da pensão dela, que é um direito lá que ela tem de 13 mil reais por mês. Mas a única coisa que eu tenho pra dizer sobre essa declaração é que ter a fome matada é um direito humano, mais especificamente o direito humano de número 25 na lista de direitos humanos. Então, ninguém tá abrindo mão de direito humano pra poder ter comida. Comida é direito humano.